Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro do profeta Zacarias. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Zacarias é um contemporâneo do profeta Ageu. Zacarias também profetizou na época da ideia da reconstrução do templo. O povo tinha uma missão, a missão era reconstruir o templo, e o povo tinha esgotado todos os recursos que foram dados pelo imperador sírio para a reconstrução do templo e não fizeram o templo. Tinham parado a obra por vários motivos, por perseguição dos inimigos, por afronta, por medo, e acabaram usando aquele recurso para outras questões da cidade de Jerusalém e não reconstruíram o templo do Senhor. Ageu foi levantado diretamente para isso. Ageu foi levantado diretamente para profetizar contra o povo de Israel, que não estava vendo prosperidade por um motivo, porque estava se esquecendo da missão que tinham sido chamados para fazer. Zacarias também foi com esse propósito, mas Zacarias teve uma mensagem muito mais apocalíptica, uma mensagem de esperança. Zacarias ligou tudo aquilo que estava acontecendo ali com a reconstrução do templo, também com a ideia final da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de linguagem apocalíptica, nós temos que tomar muito cuidado com a interpretação que nós fazemos. Muitas vezes, quando nós falamos de linguagem apocalíptica, nós pensamos apenas na segunda vinda de Cristo, mas Zacarias fala uma linguagem apocalíptica com a vinda do Messias. Ele não separa a primeira da segunda vinda de Cristo. Nós aqui, cristãos, que costumamos fazer essa separação simplesmente porque nós sabemos que Jesus já veio e que ele retornará. Mas nós não podemos interpretar toda a linguagem apocalíptica dessa forma. Nós temos que fazer como um todo. Na verdade, toda a mensagem profética messiânica vai explicar aquilo que Zacarias quer dar entendimento para a gente. Na verdade, vai explicar essa ideia dessa junção. Toda a linguagem messiânica é também escatológica, é também uma linguagem do fim dos tempos. Mesmo que a gente já explicou, e a gente vai falar sobre Apocalipse, que Apocalipse significa revelação, né? E não significa literalmente fim dos tempos ou escatologia. Nós é que fazemos essa ideia aqui no Brasil, porque interpretamos Apocalipse como algo que vai acontecer no futuro. Mas o nome real do livro seria Revelação. E no inglês, por exemplo, a gente vê que é esse nome, né? O nome de Revelação. Revelação de Jesus Cristo, ou Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sobre Apocalipse a gente vai deixar para falar depois. O livro de Zacarias tem muito dessa linguagem, muito parecida com a linguagem do Apocalipse. Essas figuras de linguagem, principalmente no início do livro, né, até o capítulo 6 aproximadamente, ele fala muito essa figura de linguagem, usa coisas de carros, cavalos, né, usa essas expressões assim para explicar aquilo que ele está tentando explicar no espiritual. Então ele usa uma linguagem mais concreta para explicar o abstrato dessa esperança final do fim dos tempos, né? Então Zacarias fala muito sobre isso, mas Zacarias faz profecias de Jesus acerca daquilo que já aconteceu. Por exemplo, aquele que entraria em Jerusalém sentado numa jumentinha, filho de uma jumenta. Quem profetizou sobre isso foi Zacarias. Então ele já falava do reino de Deus. E é sobre isso, né, sobre a chegada do reino de Deus, que nós vamos falar num próximo vídeo acerca de Zacarias, porque Zacarias fala muito sobre isso, sobre essa linguagem messiânica, sobre a vinda do Cristo e sobre o reino de Deus. E ele usa até personagens daquela época para explicar a ideia do Messias rei e do Messias sacerdote. Zacarias faz isso. Depois o autor de Hebreus complementa isso para nós muito profundamente no Novo Testamento. Mas é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Espero ter ajudado um pouquinho, colocado para você essa ideia do Zacarias, posicionando ele na história, né, na época que ele profetizou, né, com a época do povo, né, onde ele estava, as questões que estavam acontecendo, as problemáticas que estavam acontecendo naquela época, né, e Deus levanta também o profeta Ageu para falar sobre isso, né, sobre essa problemática do povo estar não usando mais aquele recurso que ele recebeu para a reconstrução do templo, né. Então Zacarias está nessa época também profetizando, mas a linguagem de Zacarias, assim, além de ser uma linguagem de arrependimento, de mudança e de conversão do povo, também é uma linguagem que fala de esperança, daquilo que Deus sempre prometeu através dos patriarcas, através dos profetas. Ele está cumprindo, ele vai cumprir na vida do Cristo, seja na primeira vinda como na segunda vida. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá.